glórias em mim, em louvor ao teu santo nome. Te celebrarei, ó Rei, com o meu cantar. Exaltar-te-ei no meu falar, consagrarei todo o meu ser. Digno és, toda honra e toda glória, pois tu és Deus bendito. Quando sentamos, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai Jesus a todos, boa noite. Como a irmã disse, me chamo Paulinho, sou de Jacareí, faço parte de um grupo de oração chamado Luz das Nações. É uma alegria muito grande podermos estar juntos para verdadeiramente experimentar o poder de nosso Deus. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é infinito, Ele alcança as nossas misérias, alcança a cada um de nós, não importando aonde estamos, não importando como estamos. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos alcança. E é essa verdade que nós precisamos caminhar durante todo este seminário de vida a qual nós vamos estar reunidos. Primeira coisa que precisamos selar o nosso coração é perseverar com o Senhor. Não desistimos. Porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão de querer fazer um propósito com Deus, parece que tudo vem ao contrário. E o nosso querido Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil na Jornada Mundial da Juventude, discursando para os voluntários, o último discurso público do Papa Francisco aqui no Brasil, ele foi dizer aos jovens que ser cristão nos tempos de hoje é nadar contra a correnteza. Então, se você fez um propósito de estar aqui todos os dias nesse seminário de vida, creia, você vai nadar contra a correnteza. Mas aquele que nada contra a correnteza, que não desiste, que não se deixa vencer pela força que vem ao contrário, com certeza vai alcançar águas mansas, águas tranquilas. E assim como aquele peixe, ou como a gente vê naqueles programas de animais, né? Como o salmão, que vai nadando contra a correnteza, que vai naquele fenômeno chamado piracema, que os peixes vão nadando contra a correnteza na busca de uma água tranquila, e ele vai ao encontro de água tranquila para quê? Para gerar vida, ou seja, para desovar, para ali então depositar os seus ovos para que possam nascer os novos peixinhos. Se nós aqui fomos firmes no propósito da perseverança, nadando contra a correnteza, creia verdadeiramente que em águas tranquilas nós vamos encontrar vida. E não é uma vida qualquer, é a vida que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu para mim e para você, uma vida em abundância. Ou seja, é muito mais além do que aquilo que você veio buscar, é muito mais além do que aquilo que você veio pedir. O livro do profeta, o livro de Zacarias vai nos dizer o seguinte: fazei a experiência. Nós aqui precisamos fazer a experiência, não sair daqui como meros espectadores, como até mesmo deslumbrados com aqueles que vão passar por aqui com as canções, com as orações. Muito pelo contrário, é preciso fazer uma experiência profunda. E essa experiência profunda não pode ficar simplesmente na superficialidade do sentimentalismo. Ou seja, nossa, hoje foi maravilhoso o dia do grupo de oração, foi maravilhoso hoje o dia do seminário de vida. Eu senti cada arrepio que veio lá aqui da pontinha da coluna até aqui a nuca, arrepiou até o cabelo da sobrancelha. Nós não podemos ficar presos nesse sentimentalismo, porque o dia que nós não sentimos nada, nós achamos que Deus nos abandonou. O dia que nós não sentimos algo, a gente vai embora, porque nós ficamos presos na nossa fé com os sentimentos. É claro, os sentimentos faz parte, claro que faz. Tem dias que muitas vezes a palavra que aqui vai ser dita, que vai ser orada ou cantada, vai atingir o nosso coração, que muitas vezes vai nos levar às lágrimas, que muitas vezes vai nos trazer uma alegria exultante dentro do nosso coração, que a gente vai andando pela rua, dando risada até da desgraça. E às vezes as pessoas perguntam, mas nossa, o que está acontecendo? Será que essa pessoa não tem problema? Fica dando risada à toa? É claro que o sentimento ele faz parte, e até mesmo esse sentimento muitas vezes negativo, que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, de uma tristeza que não vai embora, de uma amargura, de um cansaço, de algo que oprime o nosso coração. E é por isso que nós não podemos ficar presos nesse sentimentalismo, porque tudo isso passa, mas Jesus Cristo não passa. E nós vamos ver nesse primeiro dia do seminário de vida, nessa palavra, aquilo que o Senhor quer nos orientar, diante daquilo que está o estado do nosso coração. Talvez preso num sentimentalismo,
talvez preso no assistencialismo, ou seja, eu quero algo de Deus, e a partir do momento que eu conseguir algo de Deus, nada mais eu quero dele. Só vou lembrá-lo novamente quando precisar novamente de alguma coisa, de uma graça, ou até mesmo de um milagre. Aquilo que eu não consigo mais fazer, aí eu recorro a Ele, porque Ele é Deus de todas as coisas. Mas fora isso, eu não quero ter uma intimidade com Ele. Por isso nós vamos nessa noite de hoje mergulhar na palavra de Deus. Esse tema de hoje, que é o tema que abre todo o seminário de vida, que é o tema do semeador. Mas verdadeiramente eu quero dizer para você, eu vim lá de Jacareí para trazer uma palavra de poder e transformação ao coração de cada um de vocês, amém? E que o meu coração seja o primeiro a ser transformado pelo poder da santa palavra. Convido você a pegar junto comigo o Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 13. Versículo do 1 ao 9, depois nós vamos pular lá para o versículo 18 até o 23. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9, depois nós vamos para o 18. Da edição da Ave Maria, se você tem aí, a página 1299, para ficar mais tranquilo, para que você possa encontrar. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9, e depois do 18 ao 23. Página 1299 da edição da Ave Maria. Amém? Achamos? Olha o que diz a palavra. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E os seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e, semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aqueles que tiveram ouvidos, ouça. Versículo 18. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavras da salvação. Glória a vós, Vamos Senhor. dar uma salva de palmas à palavra de Deus, palavra da nossa salvação. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e entender aquilo que o Senhor está falando para nós. Primeiramente, para quem o Senhor está falando? Quem são os ouvintes que estão ali à beira daquele lago, à beira daquele mar, aonde estão ali atentos a ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo? Mais uma vez o Senhor se detém das parábolas, das comparações, das metáforas, para facilitar o entendimento do povo, e mais uma vez ele vai usar de situações cotidianas, de situações rotineiras, de coisas que aqueles homens sabem muito bem. Jesus vai usar disso muitas vezes, e ele vai usar de comparações ligadas à agricultura, ele vai falar sobre a pesca, ele vai falar sobre semente, ele vai falar sobre cultivo. E ali estava diante daqueles de Jesus, homens, lavradores, mulheres, lavradores, homens que trabalhavam com a terra, homens que sabiam muito bem o cotidiano do que era se plantar, do que era se lançar a semente, do que era cuidar de uma terra. E eles sabiam muito bem quais eram as dificuldades de fazer crescer, de se fazer cultivar alguma coisa na terra da Palestina.
Se você já teve a oportunidade de estar lá, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. A área da Palestina, as terras de Israel, é uma terra muito árida. Por isso, para que se plante alguma coisa em Israel, por isso Israel desenvolveu, Jerusalém, toda aquela área da Palestina, um dos serviços, um dos sistemas de irrigação mais modernos e eficazes do mundo. E se nós formos ver algo muito simples, de ligações e tal, de tubulações, de mangueiras, para levar ali de gota a gota aquela água para as plantações, para os jardins, para que possa então cultivar alguma coisa, porque aquela terra é árida, aquela terra é pedregosa, aquela terra é seca. Então aqueles homens sabiam muito bem quais eram as frustrações, quais eram os sentimentos de plantar e não ter o retorno daquilo que se plantou. Aqueles homens sabiam muito bem o sofrimento, as perdas de ter investido, de ter ali dado tempos e horas plantando, lançando no meio talvez de solo pedregoso, de solos espinhosos, e ver aquilo que ele havia tanto se esforçado não dar. Ou seja, ele estava diante de um povo que sabia muito bem o que eram as frustrações, o que eram os sofrimentos, o que eram as perdas. Por isso, talvez nessa noite de hoje, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os olhares da Virgem Imaculada, trazendo no nosso coração os mesmos sentimentos daqueles homens e mulheres que estavam diante de Jesus, que sabem muito bem o que são as frustrações, que sabe muito bem o que é plantar e não ver o fruto daquilo que plantou, que sabe muito bem as derrotas, que sabe muito bem as perdas. Talvez você veio para cá sabendo muito bem o que é perder dentro da sua família. E quando eu digo perder, não é simplesmente a questão de perder um ente querido, ou de perder um dinheiro investido, ou fazer um negócio talvez não muito lucrativo. Não estou dizendo simplesmente dessas coisas materiais, mas talvez você saiba muito bem o que é, muitas vezes, perder sonhos, perder a alegria de viver, as frustrações de ter investido a confiança em alguém e ter sido decepcionado com uma confiança que talvez não foi frutuosa. Talvez você e eu viemos para cá trazendo dentro de nós uma história de decepções e frustrações, de confiança que foi traída por amizades, por relacionamentos mal sucedidos. Aqui, quando digo relacionamentos, não são somente aqueles amorosos, mas os relacionamentos da nossa amizade. A confiança que nós depositamos em alguém em espera de um retorno, quando nós precisávamos. E como é assim a nossa vida? Nós depositamos em alguém a confiança, até mesmo estendemos a mão, e dentro de nós, por mais que nós façamos aquilo sem esperar nada em troca, dentro de nós existe um sentimento, mas quando eu precisar, aquela pessoa que eu estendi a mão vai me estender a mão, e muitas vezes isso não acontece. E aquilo que nós temos da outra pessoa não é a mão, nós temos as costas, nós temos muitas vezes a indiferença, nós temos muitas vezes o desprezo, o celular que não toca, a mensagem que não chega. Aquele povo sabia a derrota, e nós muitas vezes aqui também estamos trazendo essa experiência no coração. E aí o Senhor vai dizer para nós a parábola, vai trazer aquele povo a parábola do semeador, e vem trazer a nós aqui. Eu quero já começar dizendo para você: a palavra do semeador, a parábola do semeador não tem a ver com os solos que não deram frutos. O centro, a essência da palavra do semeador é o solo bom, o solo que foi plantado semente boa e que fez ali crescer uma semente, que foi ali jogada e ela cresceu e deu fruto 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Nós precisamos nos preocupar com este solo. Nós precisamos voltar o nosso coração verdadeiramente, para que essa semente que é lançada ao nosso coração possa encontrar um solo, possa encontrar uma condição para que ela possa crescer. E aí eu quero dizer para você, quantas talvez foram jogadas ao nosso coração: sementes da palavra, sementes dos sacramentos, sementes das orações, sementes das músicas, das literaturas. Quantas sementes Deus lançou no nosso coração? E aí eu pergunto, quantos frutos tem dado? Talvez, meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo frutos dentro da nossa casa. Talvez você não está vendo frutos dentro da sua vida, porque verdadeiramente nós estamos deixando essa semente cair de qualquer jeito dentro do nosso coração.
E o Senhor é muito claro, e essa palavra vai para trazer para nós um alerta, muito mais que uma exortação de como está o nosso coração no meio das pedras ou dos espinhos, ou que tem caído dentro na beira do caminho. A exortação que o Senhor quer trazer para mim e para você nessa noite de hoje é que nós precisamos começar a lidar com o nosso coração, precisamos cuidar das sementes que são lançadas, e elas precisam crescer e dar frutos na nossa vida. E aí eu pergunto, quais são os frutos de Deus que Ele quer fazer na sua vida? Talvez você pense que os frutos que Deus quer fazer na sua vida seriam simplesmente as prosperidades materiais, e não é. Isso é consequência. Por isso a palavra de Deus, o mesmo evangelista São Mateus, ele vai dizer: buscai as coisas do alto, buscai o reino de Deus, buscai o reino do Senhor, e tudo mais vos será acrescentado. Talvez você ache, meu irmão, e pense que os grandes frutos que Deus quer fazer brotar na sua vida sejam os frutos da restauração da sua casa. É muito mais do que isso. Os frutos que o Senhor quer dar na sua vida são os frutos da salvação, é os frutos do reino de Deus. Por isso a palavra de Deus vai começar dizendo para nós, a palavra do semeador. Pega comigo aí de novo, capítulo 3, no versículo 1. O que vai começar dizendo lá, melhor dizendo, lá no título, lá no cabeçalho, as parábolas do reino. O Senhor está falando sobre o reino. O Senhor não está falando de algo que nós estamos aqui simplesmente vendo e pegando. O Senhor está dizendo para nós parábolas do reino. Então Ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 19: quando um homem ouve a palavra do reino, é palavra do reino, não é coisa desse mundo, não é coisa dessa terra, é coisa do alto, aonde nós temos que almejar o nosso coração. E aí o Senhor vai enumerando, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quais são as dificuldades que as sementes estão encontrando para crescer dentro do nosso coração. Quais são as dificuldades que essas sementes estão encontrando na sua vida para crescer. E quando eu digo na sua vida, não é na sua família, é na sua vida. Porque a gente tem uma péssima mania de sempre transferir para o outro a responsabilidade que cabe a nós. Verdade ou não é? Quem é casado vem aqui no grupo de oração, se vem sozinho, mesmo que vem acompanhado. Se vem acompanhado, fica no coração: louvado seja Deus, ele precisava estar aqui mesmo para ouvir. Se está em casa, fica: Senhor, por que ela não está aqui? Ela tinha que ouvir essa palavra, não é você. Primeiro, a salvação é individual. Eu não vou me salvar pela minha esposa. Eu posso ajudá-la na salvação, mas a decisão não é dela. Ela não pode se salvar por mim. Ela pode me auxiliar, e como me auxilia, e um vai auxiliando o outro na salvação, mas a salvação é individual. Eu não posso chegar lá para Jesus, lá não, pode entrar, não, peraí, Senhor, passa na frente. Mas por que passa na frente? Eu estou guardando lugar para minha esposa, talvez ela chegue. Não, meu filho, eu sei que tem que entrar, ela é outra parada. Ela, na hora que ela chegar aqui, ela vai ver se ela vai entrar ou não. É a vida dela que vai dizer. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo para nós o que tem dentro do nosso coração que tem dificultado as sementes do reino crescer na nossa vida. Se nós estamos almejando as coisas do alto, nós podemos aqui já nesta terra poder experimentar essas graças da nossa vida. E o que nós temos experimentado na nossa vida? Quais são as dificuldades que nós estamos entendendo aí? Primeira coisa, eu preciso ter o enfoque dessa palavra, é a superabundância, é a super graça da produção daquela colheita. A tua vida espiritual tem dado frutos para Deus? A tua vida espiritual, a tua vida aqui na terra tem dado frutos para o reino de Deus? E o que é dar frutos para o reino de Deus, meu irmão, minha irmã? E aqui nós vamos entender muito bem. Primeiro passo que o Senhor está dizendo para nós: nós não podemos deixar e não podemos se assemelhar. Veja bem, a palavra de Deus está falando de um solo, que o nosso coração é como uma terra, como um canteiro. E se a semente foi lançada, foi caída à beira do caminho, isso quer dizer que o nosso coração está à beira do caminho. E vai dizer a palavra de Deus então que essa palavra, essa semente é roubada pelos pássaros, ao ponto que é o motivo. O que isso quer dizer? Que não entendeu a palavra de Deus. Aí você para e pensa comigo assim: Paulinho, então nós estamos na roça, nós estamos no mato. Porque tem palavra que eu leio na Bíblia que eu não entendo. Buiúfas, eu também. Tem palavra que você tem que ir lá, caçar lá no Google, né? Antigamente o pai dos Google era o dicionário, hoje é o Google, né? Você põe lá, responde todas as nossas perguntas.
põe no Wikipedia, põe em alguma coisa lá, baixar algum sentido. Então quer dizer, se eu não entendi a palavra de Deus, eu vou para o inferno? Não, a palavra de Deus não está, o Senhor não está dizendo para nós um entendimento simplesmente, não entendi, ufa, essa eu entendi, então eu estou salvo, o reino do céu estou chegando. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, é aquele que não entendeu o propósito da palavra na sua vida. O que a palavra de Deus está dizendo para você? O que Jesus está dizendo para você nesse seminário de vida? O que o Senhor está falando para você? Muitas vezes a gente vai na igreja e a gente sai sem entender nada. Tem gente que entra na fila da comunhão, comunga Jesus Eucarístico, vai para casa sem entender nada. Que começa a fazer as coisas totalmente contraditórias da sua vida. Quer um exemplo? É aquela pessoa que chega no grupo de oração, dá paz de Jesus para todo mundo. Paz de Jesus, amor de Maria, fogo do Espírito Santo. E as pessoas falam, nossa, essa pessoa é uma bênção, né? Chega em casa, é um coice só. A pessoa pergunta onde você estava, não te interessa. Minha vida não é novela para você ficar acompanhando. Se a minha vida tivesse capítulo, meu nome era livro. Eu não sou livro para você ficar acompanhando, então não interessa onde eu estou. Vai pegar no meu pé de novo? Mas aqui no grupo de oração é só love. Chega em casa é só cacetada. Ou seja, não entendeu a palavra de Deus. A palavra de nós queremos muitas vezes entender somente aquilo que nos convém. É verdade ou não é? Nossa renovação carismática, temos aquela uma prática, né? Eu não quero aqui entrar em questão se é certo ou errado, muito pelo contrário. Eu acho que ela é muito válida muitas vezes. Mas muitas vezes nós nos prendemos muito erroneamente nessa questão. É que, por exemplo, assim, nós estamos rezando e a gente está lá, Senhor, dá uma palavra, Senhor. Dá uma palavra, Senhor, para confirmar. Amém. Você vai abrir a Bíblia. Deus pode falar assim? Claro que pode. Você vai abrir a Bíblia, vai lá, já começa a ler uma palavra. Cai bem em cima de Jó. Vós não sois fiéis, não, Senhor, não é essa não, Senhor. Eu tenho certeza que abri errado, aí abre a outra lá, raça de hipócrita, se não converteis o seu coração. Senhor, fala, não estás falando. Preciso rezar mais. Deus está falando desde o começo que nós... Não, mas nós, enquanto não abrimos, eis meu povo amado, quem odeia a minha afeição. Oh, Senhor, louvado seja Deus, é essa que eu quero. Meu irmão, minha irmã, ela não entendeu nada. Nós queremos as palavras que nos confortam o nosso coração, mas quando aquelas que precisam transformar na nossa vida, que vai mexer no nosso candelabro, nós não queremos. Ou seja, a semente caiu à beira do caminho e eu não entendi nada. Eu não entendi que eu tenho o que é ser cristão. Que ser cristão muitas vezes é oferecer a outra face. Que ser cristão é amar aqueles que não merecem a nossa concepção ser amados. Esse amor excedente de amar os nossos inimigos. Sabe aquela vizinha que faz mal para você? Você tem que fazer aquele bolo que melhor você sabe fazer e levar um pedaço para ela. Mesmo que depois, quando ela entrar para dentro, ela jogue fora achando que tem veneno. Não tem problema. O importante é o seu coração. Santa Madre Teresa de Calcutá vai nos dizer, faça a caridade daquilo que ele vai fazer dali para frente, é ele com Deus. Você com Deus, você já fez a sua parte. Quantas vezes a gente fala assim, eu vou dar o dinheiro para aquela instituição, eu não sei o que eles vão fazer, faça a sua parte. Você fez com o seu coração. Aquilo que ele vai fazer com a caridade dali para frente é com ele e com Deus. A nossa parte nós fizemos. Não entendemos muitas vezes o propósito do nosso Deus na nossa vida, o propósito de santidade. Não entendemos que nós queremos, Deus quer nos santos. Mas não é ser bobo, mas não estou falando disso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos entender o intuito da graça de Deus na nossa vida. E quantas vezes essa semente cai na beira do caminho e vem em nosso coração e nós saímos daqui e não entendemos nada. A primeira coisa que nós achamos, e é um sinal de que nós não entendemos, quando nós achamos que a palavra é para o outro, não é para nós. O dia que eu vier pregar aqui para vocês, o dia que eu for pregar em algum lugar e achar que aquela palavra proclamada serve muito mais para o professor do que para mim, já vai estar ali começando a ruína do meu ministério. E não porque não dizer a ruína da minha vida. Porque se eu não entender que a palavra de Deus, ela precisa primeiro transformar a minha vida para que eu possa ter testemunho para a vida das pessoas, de nada vai valer o ministério da pregação. Muito pelo contrário, quem me deu foi Ele. E eu não fico pensando no meu coração que só porque eu prego eu vou entrar no céu. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vai dizendo, se eu não amar, se eu não visitar quem estava doente, quem estava preso, se eu não for um amor excedente, vou chegar cheio, Senhor, preguei lá no Fonte de Vida, não te conheço, vai te queimar no fogo do inferno. Quem disse, Senhor? Mas faz tanto tempo, eu era da RCC, conheço a RCC, tanto é que foi o Espírito Santo que suscitou, mas você eu não conheço não.
Tive frio, não me deste vestir, tive fome, não me deste comer, estive preso, não me visitaste, então o seu lugar não é aqui. Aperta aí o botão do elevador, se você não apertar, nada aperta que você desce. Caiu à beira do caminho. Segundo, que vai cair no solo pedregoso, a inconstância. A palavra de Deus vai dizer que é um coração inconstante. O que é um coração inconstante? Que nada, não tem constância. Hoje eu estou bem, eu vou lá no grupo de oração, hoje eu acordei meio para baixo, eu não vou não. Hoje eu acordei com uma fé maravilhosa. E aí começa achando que fé é sentimento. Fé não é sentimento, fé é dom, é graça de Deus. Se você não alimenta, ela vai ficar fraquinha. Se você acha que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda vai mover montanhas, você está muito enganado. Porque a palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, vai dizer o seguinte: Jesus vai dizer, aquele que tiver a fé como? Não do tamanho. Como um grão de mostarda. Que começa pequena, mas quando plantada, cresce conforme uma das maiores hortaliças. Você tem plantado a sua fé, ou você tem achado que a fé pequenininha vai mover montanha? Talvez você vai dar uma bicuda na formiga, é capaz dela te dar uma rasteira. A sua fé, ela precisa ser como? Ou seja, ela tem que ser plantada. Ela nasce pequena, ela começa pequena, mas plantada no nosso coração, no nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai crescer. Ela precisa dar frutos. Qual que é essa inconstância? Eu estou cheio de problemas. Vou largar Deus. Fiquei desempregado, larga Deus. Fiquei doente, larga a igreja. Estou ruim com o casamento, larga. Gente, parece que Deus é o culpado de todas as coisas. Eu quero entender isso. Eu falo muito para jovem. A primeira coisa que o jovem faz depois que termina o namoro é abandonar a igreja. Parece que Jesus foi culpado por não ter dado certo o relacionamento. Ficou doente, vou abandonar a igreja. Tem gente que arruma desculpa para tudo. Ou seja, é inconstante. Vem a tribulação. Por que você não está indo mais no grupo de oração, meu irmão? Eu perdi o emprego. Muito bem. Por que você não está indo mais na igreja? fiquei doente. Mas então você não pode ir na igreja? Se você não pode se locomover, aí é outra história. Mas por que você está... eu estou passando por uns problemas, aí você tem que se aproximar de Deus. Ou seja, a inconstância. Vem a tribulação, vem a perseguição por causa da palavra. Ou seja, meu irmão, minha irmã, me desculpa da sinceridade da expressão. Se você acha que ser católico, apostólico romano é molezinha, meu irmão, você está errado. Vai na igreja do povo que senta com pudim, que é lá que é moleza. Quer moleza, vá sentar na gelatina. Porque aqui nós estamos verdadeiramente seguindo um Jesus Cristo que passou pela cruz. E não há nada mais que nos espera do que a cruz. Paulinho, não quero vir mais não. Chegadinho. Só que ele passou pela cruz e foi para a ressurreição. Quem não quiser passar pela cruz vai para onde? Você acha que vai pular a cruz para chegar na ressurreição? Jamais. Jesus falou aquilo que o servo não é maior que o seu Senhor. Quer saber o que vai ser quando você tem sido perseguido por causa do nosso Senhor Jesus Cristo? Louco, bendiga a Deus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, ele vai começar dizendo: bem-aventurados. E bem-aventurado é você que é perseguido por causa do meu nome. Você nunca vai ver uma criança cutucando uma árvore que não tenha frutos. Você não vai nunca ficar vendo uma criança embaixo de uma árvore com um bambu cutucando. O que você está fazendo aí? Estou cutucando um vespeiro ali, veio cair para nós sair correndo para ver qual que é a graça. Se tem criança embaixo de um pé dando pedrada, cutucando, porque tem fruto. Se você está sendo cutucado, recebendo as pedradas desse mundo, louve e bendiga a Deus, porque você está dando fruto para o reino. Se você não está sendo perseguido, põe a sua barba de molho, porque talvez você está sendo companheiro com encardido. Você tem sido perseguido por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem sido tirado de lista de casamento, de lista de festa de aniversário, porque você é cristão? Não chama eles não. Agora o negócio dele é tudo capeta, tudo demônio, tudo é pecado. Não pode beber que é pecado. Não pode ver novela que é pecado. É o santão agora. As Madre Teresa de Calcutá. Beija mal, beija mal. Você tem sofrido esse tipo de perseguição? As pessoas no seu trabalho têm começado a isolar você só porque você tomou a decisão de não compartilhar mais as malícias desse mundo, das conversas maliciosas, dos compartilhamentos do WhatsApp que são totalmente pornográficos, errôneos, maliciosos, muitas vezes denegrindo a imagem da Santa Igreja Católica e seus valores. Você tem sido perseguido por causa disso? Você tem sido perseguido por causa do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida? Você tem sofrido tribulações, e aí você percebe assim, desde o momento que eu comecei no grupo de oração, tem acontecido essas perseguições, mas eu louvo e bendigo a Deus, porque eu quero proclamar: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, eu não vou arredar o pé de nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha, vai lá ler o livro de Jó. O demônio pediu a Deus a vida de Jó. Satanás foi diante do Senhor, o Lúcifer, o príncipe das trevas. Deixa eu ver, você pode fazer o que você quiser com Jó, mas só não toca na vida dele. Meu irmão, minha irmã, o demônio cuspiu, pisou, sapateou em cima da vida de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu família, perdeu amigos, perdeu tudo. Ele foi lamuriar e foi se lamentar diante de Deus, mas ele nunca se revoltou diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que lá no último capítulo do livro de Jó, você vai ver que tudo aquilo que Jó perdeu, o Senhor restituiu ele 100 vezes mais. Porque ele soube verdadeiramente acolher a semente do sofrimento, fazer ela cultivar e crescer e dar frutos sem fim. Nós estamos criando um povo católico muito mole, me desculpa da expressão, que qualquer tribulaçãozinha quer entregar para Jesus. Quantas pessoas vão diante de Jesus, Senhor, está aqui meu marido, minha irmã, se você não está sabendo fazer com ele, o que Jesus vai fazer com ele? Quem casou foi tu. Senhor, está aqui todos os meus problemas para o Senhor, o que ele vai fazer com os seus problemas? É seu. Ah, mas eu não posso. Então, em vez de você entregar os seus problemas para Deus, por que você não experimenta, Senhor, me dá forças para vencer esses problemas? Por que você não experimenta rezar, Senhor, me dá força, Senhor, para que eu possa levar a minha esposa à salvação? Jesus, eu estou passando uma dificuldade tremenda lá no meu trabalho, que eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas eu peço, Senhor, porque o Senhor está me dando, é porque eu aguento passar. Creia, São Paulo vai dizer a carta aos Coríntios, nenhuma tribulação chega à sua vida a qual você não possa alcançar a vitória. Se Deus está permitindo, é porque você aguenta. Nossa, mas o chumbo está vindo grosso. Louvado seja Deus. E depois, se você sair desse chumbo grosso, você vai poder olhar para trás e olhar para a sua vida, o quanto mais forte você sair. É verdade ou não é? Gente, não é assim diante das tribulações? Quando a gente sai diante de um problema, quantas vezes a gente não vê um problema de uma doença dentro de casa, não une mais a família? Quantas vezes diante de um desemprego que a gente vai lá, senta todo mundo, gente, o negócio é o seguinte. Sabe aquele final de semana no McDonald's? Sabe aqueles final de semana que nós ia lá no Outback comprar, comia aquela costela, aquela cebolinha? Nós vamos ter que dar um tempo aí. Sabe aquele negócio que nós fazia aqui, aquelas viagens? Aquela lá para Orlando? Aquela para Orlando. Agora nós vamos ter que ir na casa do seu Orlando. Nós vamos ter que... Depois que passa por essa situação, a gente não sai muito mais fortalecido. Por isso a palavra de Deus vai dizendo para nós, caímos no pedregoso. E tudo a gente vai ocasionando um motivo de queda. Tudo a gente dá uma desculpa. Tudo a gente tem justificativo. Eu não vou mais na missa porque lá não reza forte. Eu não vou mais naquele grupo de oração porque ninguém falou o meu milagre. Eu queria pedir para o Senhor, Senhor, se é para mim, coloca lá nos lábios do Paulinho, Senhor, o meu RG. Se ele falar o meu RG, eu vou saber que é para mim. Ah, minha irmã, meu irmão. Ah, se o irmão falar a cor do meu carro, você que deu o carro vermelho. Deus pode falar, mas não fique esperando essas coisas para você caminhar com Deus. E aí, sem contar ainda, a palavra vai dizer que a semente que caiu no meio dos espinhos é aqueles que têm o cuidado com os mundos, o apoio às riquezas. Gente, nós muitas vezes somos apegados. Paulinho, eu não sou apegado ao materialismo. Tira tudo então aquilo que você tem, que você vai perceber se você é apegado ou não. Tira o smartphone que você tiver hoje, coloca um celular de teclinha, sabe aquele de teclinha? Você fica apertando, então. Aquele quando você tem que apertar a letrinha, para você apertar a letra E, você tem que apertar 5 vezes o número 1 até chegar a letra E. Sabe aquele lá? Aquele que os desenhos é tudo ruim, que não tem WhatsApp, mal o SMS, se tiver crédito, se não tiver, não manda. Passa a andar de ônibus, passa a andar de bicicleta. Deixa o carro uma semana lá, não. Eu vou fazer um propósito. Tem gente que vai na parada. Aqui, graças a Deus, São José, na minha cidade, não tem isso não. Porque eu nasci aqui, o povo aqui é tudo motivado. Tem gente que a padaria está na esquina, arranca o carro da garagem para ir na padaria. Não vai na padaria, não. Fica lá uma semana se você puder. Não, eu vou fazer um propósito. Vou ficar uma semana para ver se você é apegado ou não. Passa uma semana de propósito sem entrar nas redes sociais.
Vou fazer um propósito. Uma semana. Eu não vou entrar no Facebook, não vou entrar no Instagram, no Twitter, no Orkut. Não tem mais, né? Não vou entrar no WhatsApp, não vou entrar em nada. A sua vida vai dizer se você é apegado ou não. Gente, nós somos apegados às coisas desse mundo. Nós somos apegados às coisas desse mundo. Quer ver uma coisa? Basta estragar o controle remoto da sua televisão. Você prefere ficar com ela desligada que levantar e ir lá mudar o canal. Eu não sei nem como é que muda no canal das televisões hoje em dia. Porque não tem nada para mudar, né? Vai ter antena lá, não precisa ter antena lá. O receptor tem os botãozinhos. Nós somos apegados às coisas do mundo. Nós somos apegados às coisas. Gente, às vezes a gente olha para a nossa sapateira, parece que é a casa da família Centopeia. Né? Quantos sapatos? Não, mas ó, essa é para o verão, essa é para jeans, essa é para calça azul, amarela, essa é para correr. Gente do céu! E tanta gente andando descalço por aí. Nós somos muito apegados nas nossas coisas. Basta perder o celular, meu Deus do céu, só pode chamar o FBI, se assai, os policiais da Lava Jato, fazer a brima inteira, aonde não. Mas custou caro, mas muito mais caro custou a sua vida, que talvez está se perdendo nesses apelos materiais. A nossa vida foi paga ao preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Será que nós temos o mesmo apego à nossa salvação, conforme a gente tem com as coisas do mundo? Eu costumo dizer que começa pela coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que a gente tem, depois da nossa vida. Apesar que ela é muito atrelada à nossa vida. Uma das coisas mais preciosas hoje. O que o povo fala que não tem mais? Fora o dinheiro. Não tem mais? Tempo. O tempo hoje talvez se tornou uma das coisas mais valiosas do ser humano. E se ela é tão valiosa, por que nós gastamos com tanta coisa que não tem valor? Por quê? Quanto tempo que a gente gasta com o celular e quanto tempo a gente gasta com a palavra de Deus? Quanto tempo que a gente gasta na frente da televisão que a gente... mas eu mereço um descanso. Tem 8 horas para você dormir. Quanto tempo que a gente gasta na frente da televisão e gasta com as coisas de Deus? Gente, a gente passa 90 minutos, para quem gosta de futebol, diante de uma televisão assistindo um jogo de futebol. Eu pego muito bem de futebol. Gosto muito de jogo de futebol. Assisto até do time que não é meu. Até jogo ruim, às vezes se não tem nada para assistir, eu assisto também. Até time que eu não conheço. Mas eu não posso passar 90 minutos diante da televisão e depois querer passar 10 minutos diante da palavra de Deus, diante da oração e querer que Deus abençoe a minha vida. Não, muito pelo contrário. Vamos fazer um propósito, levantar 3 horas da manhã para rezar. Não, imagina, eu não aguento, não consigo dormir. Daqui a 4 anos, a próxima Copa é na Rússia, né? Eu não sei quando vai funcionar na Rússia, mas provavelmente vai ter muito jogo perto da madrugada. Garanto que muitos de nós aqui vai ficar acordado. Se o Brasil tiver jogo aí, então vai fazer festa aí na rua, voltando hoje, não. Que o Brasil passou da primeira fase. Por que nós não fazemos isso com o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não estou dizendo que tudo isso que eu estou dizendo seja pecado, não estou falando isso. Estou falando se nós colocarmos isso como evidência, como primeiro lugar da nossa vida. Gente, nós gastamos tempo com tantas coisas. E nós somos incapazes de... às vezes o padre fica demorando um pouco na missa. Nossa, será que ele não pensa que a gente tem mais o que fazer em casa? Não, está falando demais. Nossa, a missa hoje está muito longa. Nossa, a missa está demorando demais. Nossa, a missa está muito comprida. Meu irmão, não é a missa que está muito comprida, é a nossa fé que está muito curta. É nós que não estamos depositando valor naquilo que verdadeiramente edifica. Madre Teresa de Calcutá, uma vez estava rezando lá dentro do Santíssimo. Rezando, e a fila dos doentes aumentando. E a irmã foi lá, e agora? Nós chama ela, não chama. Meu Deus do céu, olha ela para mim, ela está rezando, está lá ajoelhadinha lá. Mas chama ela, a fila está aumentando, aí está chegando mais gente, mais pobre. Aí foi assim, madre, só desculpa aí, está aumentando a fila aí. Ela falou, está aumentando gente para cuidar? Tá. Então daqui a 1 hora eu volto lá. Se está aumentando gente, quer dizer então que eu tenho que rezar mais para poder ter força para atender todo esse povo. Está dando para entender? Santa Madre Teresa de Calcutá é aquela que foi questionada quando estava limpando as feridas de um doente por uma repórter americana fazendo um documentário sobre a sua vida. Nossa irmã, eu não faço isso nem por $1 milhão. Ela falou assim, eu também não, eu faço por amor aos pobres, a Jesus Cristo. Que coisa espetacular. Então é entender aonde está gastando a sua vida.
aonde nós estamos gastando a nossa história. Talvez nós temos lá um horário ocioso dentro da nossa casa, lá onde tudo está mais tranquilo, e muitas vezes nós não queremos rezar o texto. Nós muitas vezes recebemos o convite, olha, vamos lá fazer uma visita para os doentes. Tem gente que vai lá no hospital que não tem visita para ninguém, só ir lá, muitas vezes, não precisa rezar para as pessoas, às vezes é chegar lá, oi, está tudo bem. Gente, o que faz aqueles doutores da alegria? Que trabalho espetacular. Que muitas vezes vão lá, contam umas piadas, fazem umas palhaçadas lá, só um sorriso esboçado no meio daquele monte de medicamento e aparelhos, é a gratidão e o salário daqueles voluntários. Quem dera nós muitas vezes poder levar um sorriso, uma palavra de conforto. Pode ser que aquele seja o último sorriso que você possa, aquela pessoa poder olhar. Talvez você é o único evangelho que aquela pessoa vai ler. Talvez aquela pessoa que você vai até ela nunca viu a palavra de Deus. Talvez seja somente um objeto de decoração na casa de muitas pessoas. Talvez você é o único Novo Testamento. Talvez você é a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Ou a sua atitude com a sua vida. Por isso nós precisamos entender aonde nós estamos tendo cuidado demasiadamente excessivo e deixando as graças de Deus acontecer na nossa vida, passando por diante sem que elas fiquem retidas na nossa história. Muitas vezes nós estamos cuidando demais da nossa família e deixando que Deus nos ajude a cuidar da nossa família. Muitas vezes nós estamos demasiadamente querendo tomar as rédeas da nossa casa e na verdade nós precisamos dividir as rédeas com aquele que verdadeiramente pode nos ajudar. Quantas pessoas estão aí terminando seus casamentos? Quantas pessoas que estão se enveredando pelas fantasias dessas redes sociais? Que encontram lá um bico doce, desculpa da expressão, ou uma bica doce, sei lá um bico doce feminino, que vai pegar a fraqueza daquele sentimento e aquelas pessoas começam a expor ali nas páginas, nas conversas, nos mensagens da vida, aquilo que está guardado dentro do coração, e ali o inimigo pega a carona, porque estava muito cuidadosamente lidando com as coisas do mundo, esquecendo de cuidar daquilo que é verdadeiro, que é aquilo do céu. E por último, a terra boa. O Papa Francisco falou no dia de ontem, se nós formos fiéis a Jesus, também daremos bons frutos. Eu quero usar essas palavras do Papa Francisco, e até mesmo a figura do Papa Francisco que está no FODA, que está na arte da divulgação desse seminário de vida aqui do grupo Fonte de Vida. Você tem sido, nós temos sido fiéis ao Senhor. O Senhor quer plantar em nós a semente de uma nova geração. O Senhor quer plantar em nós sementes de santidade. Estava saindo hoje da fábrica para a hora do almoço, que eu almoço em casa, né? Que eu trabalho 5 minutos da onde eu moro. Então eu aproveito, pego as meninas na escola, aproveito o almoço e volto para trabalhar. Aí eu saí assim, um rapaz lá que é motorista, que é manobrista lá dentro da empresa, falou assim: ô, você tem um WhatsApp? Eu falei, você tem? Passa o seu WhatsApp, tem que eu vi o seu Facebook, você é daqueles cristãos fortes. Eu não sei o que ele imagina que é cristão forte, né? Porque na verdade eu estou um pouquinho obeso, não forte. Eu falei, não, nota aí, não. Aí mandou já umas histórias lá, sabe aquelas histórias, né? Os pensamentos do dia, né? Seguro que lá vem um bando de mensagem, né? Mas vamos que vamos. As pessoas têm que nos reconhecer como de Deus. As pessoas têm que nos reconhecer como um testemunho vivo. Ou seja, é os frutos. É os frutos. E muitas vezes para dar fruto precisa ser podado, sim ou não? Quem tem roseira em casa sabe como que é. Muitas vezes você poda a roseira, só fica um varetinho assim, né? Minha mãe tinha uma roseira lá em casa. Lá. Ela podava assim, falei, nossa, minha mãe matou a roseira, só ficou um varetinho. Foi louco, nasceu a rosa, murchou, agora a mãe podou tudo. Mas daquele varetinho brotava uma rosa ainda mais bonita do que havia na outra estação brotada. Nós não damos frutos muitas vezes porque nós não queremos ser podados. A gente quer ouvir simplesmente a pregação da misericórdia, mas a gente esquece do mesmo tamanho que Jesus é misericordioso, Ele é justiça. Santa Brígida vai dizer: ó, que dor no meu coração de ver os filhos de Deus querer Deus pela metade. Queres a misericórdia de Jesus, mas esqueces da sua justiça.
O que isso quer dizer? Que eu vou chegar no céu, fazer cara do gatinho do xereca, aqueles zoião assim, e o Senhor fala assim, ô que dó, entra. Não é assim não. A misericórdia é para nós aqui enquanto estamos em vida, e que não abusemos da sua misericórdia. Temos frutos de salvação. E o que nós precisamos fazer para começar a dar frutos? O que uma terra boa precisa para dar frutos? Ela precisa ser boa. Mas somente às vezes a terra boa basta? Não. Às vezes tem que ir lá, regar, precisa colocar o adubo. Existe um fato engraçado, que antigamente não, nos dias de hoje, umas crendices muito cabulosas, muito estranhas. E aí, uma vez, minha mãe ganhou uma muda de goiaba, uma muda de goiabeira. Eu gosto muito de goiaba, a fruta que eu mais gosto, branca, vermelha, com bicho, sem bicho. Não esquenta a cabeça não, o importante é, se eu não achar o bicho pela metade, daí está tudo bem. Se eu não achar ainda também não tem problema, né? Até hoje nunca me deu nada se eu comi alguns bichos de goiaba. E aí um dia eu falava para minha mãe assim, ó, a senhora para nascer a goiabeira, da goiaba grande, sem bicho, a senhora vai lá, fala para o filho da senhora fazer xixi no balde e deixar no sereno de um dia para o outro, a senhora vai lá, joga no pé da goiabeira, não vai dar bicho nenhum a goiaba. E eu ouvi aquele negócio lá, eu falei assim, nossa, se o xixi no balde, então faz alguma coisa. Toda vez que eu tinha vontade de fazer xixi, eu ia lá e fazia xixi no pé da goiabeira. Gente, que goiaba bonita que nasceu lá em casa. Devia ter uns 20, eu não estou brincando. Devia ter uns 9, 10 anos, assim, eu acreditava nisso. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, muitas vezes colocar o adubo. E quais são esses adubos, quais são esses fertilizantes que a nossa vida espiritual precisa? Aí eu pergunto para você, você tem sido um homem ou uma mulher de Eucaristia? Você tem buscado Jesus na Eucaristia? Você tem ido na Santa Missa verdadeiramente? E verdadeiramente, o que diz hoje em dia verdadeiramente? Você está lá saboreando e vivendo cada etapa da Santa Missa? A gente tem uma bronca do pessoal que vai na missa e começa a ver o WhatsApp. Desliga o celular. Se tem uma coisa que Jesus vai falar com você, mas eu tenho certeza absoluta que Ele não vai ligar para você no seu celular. Ele não vai te mandar um WhatsApp. A não ser que você esteja com alguém doente em casa, que precisa ficar ali alerta com uma coisa, que se ligar você tem que sair correndo. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Costuma dizer que nem o peru morre só o peru que morre na véspera, né? Não fique preocupado. Esteja inteiramente diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que gosta de jogo, começa a se perguntar, veio para cá e para nós, meu Deus do céu, Jesus está sendo levantado lá, foco no Senhor. Se você pode ir à missa mais um dia na semana, por que não ir? Se você pode ir tirar um momento de adorar Jesus na Eucaristia, a igreja está aberta, opa, vou ficar aqui 10, 15 minutos, eu posso ficar meia hora, vou ficar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes você trabalha num lugar que você tem ali perto uma capela, às vezes você almoça, vai ficar lá dormindo, às vezes mexendo no celular, não, vai adorar Jesus. Vai contar a história, não, vai adorar Jesus. Você tem buscado a palavra de Deus? Comprometimento com a palavra de Deus. Todo dia. Tem aplicativo no celular que tem lá, liturgia diária. Tem da Canção Nova, tem do Católico Orante, tem para tudo quanto é gosto. Você vai lá, mas não estou entendendo nada, fica sossegado, o Espírito Santo vai lhe ajudar. Pega um versículo lá, põe lá, anota um papelzinho, põe lá na frente do computador, se você trabalha com computador, põe no bolso da carteira, na hora. Senhor, o que tu queres falar na minha vida com essa palavra? Isso se chama na igreja lectio divina. Ou seja, é a leitura orante da palavra de Deus. Você vai orar, você vai saborear, e aí no terceiro plano você vai transformar aquilo que você leu na sua vida. Você vai adequar a sua vida à palavra de Deus, e não a palavra de Deus na sua vida. Tem muita gente que quer pegar a Bíblia e moldar ela conforme a sua vida. Opa, agora está legal. Cada um tem o seu evangelho. Isso os protestantes fazem muito bem. Isso os espíritas fazem muito bem. Nós não. Nós pegamos a nossa vida e adequamos a palavra de Deus. A minha vida tem que se moldar à palavra de Deus. Você tem alimentado? Você tem alimentado as coisas espirituais? Você tem rezado o terço na sua casa? Ai, Paulinho, mas quando eu rezo o terço me dá um sono. E quando eu rezo, quando eu durmo, os anjos rezam para mim. Não dá responsabilidade para quem não deve. Os anjos já têm muita coisa para nos ajudar. O nosso anjo da guarda tem que nos proteger, tem que nos ajudar a ir para a salvação. Aí você quer dar o terço para ele rezar também. Muito bem. Reza de pé. Eu gosto muito de rezar de joelhos. É o jeito que eu gosto de rezar, é de joelhos. Mas tem dia que rezar de joelhos para mim é convite para dormir. Eu começo lá. Então o que eu faço? Fico lá andando no quarto. Vamos lá.
toma uns golados d'água, rói a cara. Porque eu preciso estar com meu Deus. Não é Deus que precisa da minha oração, eu preciso da oração. Eu preciso estar com Ele. E a única maneira que eu tenho para falar com Deus é a oração. É a maneira que Ele me deixou, é a maneira que Ele nos deixou. Você tem pegado lá o Santo Terço. Ah, Paulo, não é terço, é uma oração muito repetitiva. E é por isso que o Santo Terço é um caminho para alcançarmos a perfeição da santidade. O que é os atletas mais bem-sucedidos? São aqueles que treinam todos os dias. E o que é o treinamento? Não é repetição para a mesma coisa? O cara que vai treinar para bater o pênalti, ele bate 50 vezes, 100 vezes o mesmo pênalti. Vai lá, tem gente que vai ficar botando a bola lá, vai ficar batendo. O cara que corre, ele não vai correr a mesma coisa sempre, é todo dia. Agora vamos treinar um disparo, arrancada, pá! O cara corre. Quando chega no dia da competição, meu irmão, ele arrebenta, porque ele treinou. Se ele não treinar, ele não vai alcançar a vitória. Ele vai comer poeira. Amados irmãos e irmãs, o Santo Terço é o treinamento da alma. Cada Ave Maria repetida, cada Pai Nosso, cada Glória ao Pai, cada Ó meu Jesus, cada jaculatória repetida ali, nós estamos verdadeiramente treinando a nossa alma para a perfeição da santidade. E o foco, o ponto central do Santo Terço não é a Virgem Maria, mas é nosso Senhor Jesus Cristo através das vias marianas de nossa Santíssima Mãe. Nós precisamos aplicar. Você tem aplicado a sua vida? E os frutos da caridade? Nós estamos aí na reta final do ano da misericórdia. Tem muita gente que acha, não, Paulinho, o negócio é só passar na porta da misericórdia, rezar um creio em Deus Pai, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma confissão, rezar para o papo, está muito bem. Meu irmão, não adianta passar na porta da misericórdia, fazer tudo aquilo que a igreja nos manda, para termos a indulgência plenária. O que é indulgência plenária? Vai apagar, quando a gente confessa, perdoado os nossos pecados, mas a consequência fica, a mancha fica. Nós precisamos de atos de misericórdia. Quando a igreja está em certas situações de indulgência plenária, ela está dizendo o seguinte: se você fizer isso, todas as suas culpas estão apagadas. Ou seja, se você tiver sinceridade no coração, confessado, passar na porta da misericórdia, fazer as orações conforme a igreja, depois descer um raio na sua cabeça e morrer, é céu direto. Não passa nem no purgatório. Isso nos ensina a Santa Madre Igreja. Ah, Paulinho, não vou passar não, que você vai que eu morro lá. Mas você vai para o céu. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? Mas tudo bem. Mas aí, o que acontece? Você tem alimentado o seu coração, a sua confissão tem sido um fiel propósito. Fui lá, fiz uma confissão. Padre, estou falando muito mal da vida dos outros. A palavra de Deus vai trazer mais de 10, 15 trechos falando dos pecados da língua. Falei mal dos outros, falei mentira, caluniei, às vezes até era verdade, mas eu aumentei. Amém. O padre vai falar assim: filho, não faz isso, mãe, eu te perdoo os meus pecados, meu ministério da igreja. Você chega em casa, a primeira coisa que você faz é chamar a vizinha: ei, vizinha, está sossegado? Porque agora eu não faço mais fofoca, faço comentário, partilha, qualquer coisa. Não, nós estamos comentando. Conversa do irmão, conversa sem ação é fofoca do irmão. Você pode comentar, mas se você vai lá para ajudar a pessoa, não, então fica quieto que isso aí é fofoca. Eu fiquei sabendo que o fulano está fazendo isso, muito bem, então você está sossegado aí, vamos lá na casa dele rezar para ele, conversar para ele. Não, imagina quem vai pensar de nós. Então vai de reto Satanás, vai fofocar para outro lugar. Porque vai dizer aí alguns santos, alguns exegetas, que o tapete da porta do inferno é tudo limpo, carismático, fofoqueiro. Mas fala aí, né? E eu não quero que a minha língua seja passarela para o povo descer para o inferno. Muito pelo contrário. Aonde que eu estou alimentando o meu coração? E o Senhor quer que você seja uma árvore frutuosa. O Senhor quer que você seja fruto de caridade, de santidade, de amor ao próximo. Gente, em tempos de calor, quando a gente está andando na rua, quando a gente para na rua, vai em algum lugar, o que a gente caça? Ou um lugar que tem ar-condicionado, ou a gente caça uma sombra. Em tempos de calor escaldante, aquilo que mais se procura é andar na sombra. Jesus quer que você seja a sombra daqueles que estão andando no calor escaldante do pecado.
e ao encontrar a sombra da sua vida, possam descobrir que o calor do pecado não vale a pena, mas o que vale a pena é estar na sombra das asas do Altíssimo, como diz o Salmo 90. Talvez pessoas que precisam dos frutos da sua vida para se alimentar. Lá no seu trabalho, talvez tenha alguém que você fica sabendo que está se separando do marido, está se separando da esposa. Talvez tenha um companheiro lá do seu de serviço, uma companheira sua de serviço, que você sabe que não está pulando a cerca, já está pulando prédio, muro, muralha, já comprou a cerca, ela pula, faz o arame, pula por baixo, por cima, de lado. E talvez você vai ser a única pessoa que vai levar um fruto para ela, dizer: amado, cara, você acha que está certo o que você está fazendo? É que você não conhece a mulher que eu tenho. Eu não conheço. E aí talvez você pense no seu coração: nem quero conhecer. Mas eu quero falar para você o seguinte: isso aí não é possível. Cara, olha a sua vida. Talvez aquela companheira, sua amiga, que fala assim para você: olha, não aguento mais o João, não aguento mais o Zé, não aguento mais o Paulo, não aguento mais o Mauro, eu acho que eu vou largar dele. Talvez você é a única que vai levar o fruto. Talvez as outras levou tudo o fruto da perdição. Faz isso mesmo, você é nova ainda. Daqui a pouco você morre aí, ele vai pôr uma silicaca aqui dentro de casa, aí que você vai ver, vai deitar na cama, você vai desfrutar daquilo que você construiu. Gente para falar isso está, cheio. Talvez você é aquela que é o único ou aquele que vai dizer: tem solução para o seu casamento. Essas semanas que se passaram, eu recebi uma mensagem no Facebook muito inusitada, de um rapaz que havia trabalhado comigo há 8 anos atrás, que depois eu não tinha mais encontrado, me encontrou no Facebook, me mandou uma mensagem e falou assim: eu fiquei sabendo, estou vendo aqui que você é da igreja. E ele falou assim: eu já estou morando em casas separadas com a minha esposa. Só que ele falou assim: eu não sei se você sabe, mas eu sou evangélico, mas eu fiz um propósito com Deus. Não importa onde eu for, mas se resolver o meu casamento, eu largo tudo para seguir essa igreja. Eu falei: é nóis, Senhor. Dá essa bênção, Jesus. Restauração do casamento, a salvação da alma do protestantismo. Estou para ir lá na cidade dele. Porque ele não mora aqui em Jacareí, nem em São José. Ele está morando aqui no Vale, mas mora em outra cidade. Estamos marcando para ele tomar um café. E eu tenho pedido muito a Nossa Senhora essa graça, que nós possamos ajudá-lo a restaurar o seu casamento, para ganharmos mais uma alma para a nossa igreja católica apostólica romana. Talvez eu seja a única fruta, o único fruto a oferecer para esse rapaz. Eu podia pensar assim: não, mas ele é evangélico, ele vai caçar todo mundo da igreja dele. Não. Eu não sou importante. É claro que eu quero que ele seja católico, é claro. Mas muito mais do que católico, eu estou preocupado com a salvação da sua alma, a salvação do seu casamento. Paulinho, mas ele pode só querer desfrutar da sua ajuda, depois ir para os protestantes de novo. Louvado seja Deus, aí já não é comigo. Santa Teresa do Calcutá diz: a minha caridade bastou eu fazer aquilo que tinha que ser feito. Depois de diante, aí é comigo. Talvez você é esse fruto lá na sua casa. Talvez você é o único fruto para alimentar a sua casa. Aquela casa que não quer saber de Deus. Você vai chegar em casa, lá está todo mundo ligado na novena. Que todo mundo quer um ver a desgraça com o outro, quer um comer o outro vivo. Que cada um só nas ofensas um com o outro. Mas eu creio verdadeiramente que você está aqui nesta noite porque o Senhor vê em você um solo fértil, para que Ele possa semear a sua semente. Amém? Quero convidar você a ficar em pé por um instante, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. É esse coração que o Senhor faz essa comparação. Eu sei que talvez olhando para dentro de nós vamos encontrar talvez um pedaço de terra boa, mas no meio espinhos, pedras. Ou talvez nós estamos marginalizados à beira do caminho. Ouvimos a palavra de Deus, mas não queremos entendê-la na nossa vida. Talvez você tenha algumas ainda pedrinhas dentro do seu coração que precisam ser retiradas, mas muitas vezes a gente acha que essas pedras é enfeite, como tem no jardim, né? Aquelas pedrinhas brancas que a gente põe em volta.
Mas o que o Senhor está dizendo é que talvez nós estamos apegados a certas coisas e o Espírito Santo nos revelará. Talvez nós somos muito apegados a pessoas e não deixamos que Deus cuide dessas pessoas. Nós queremos cuidar no egoísmo que temos, queremos estar debaixo das nossas asas. Não, mas eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar do meu casamento. Sim, você quer cuidar. Mas sozinho nós não vamos muito longe. O jugo que o Senhor quer nos dar, aquela madeira, aquela cangalha, que é colocada em cima do pescoço dos bois, e o Senhor fala que nós precisamos tomar o seu jugo, é para que quando a gente olhar para o lado, não encontre um vazio, encontre Deus, que vai te ajudar no seu trabalho. Talvez você viu a decepção acontecer na sua vida como se acontece uma manhã a cada dia. Empreendimentos, sonhos, projetos, tentativas de mudança, tentativas de conversão. Talvez você ensaiou voltar para a igreja muitas vezes ser perseverante. Não simplesmente vir e depois voltar quando um belo dia, dar na telha, sentir saudade ou precisar. Mas aí você acabou se frustrando com as pessoas, porque você ficou na superfície, na superficialidade. Talvez vieram as tribulações. Talvez até então te ensinaram um cristianismo light. Mas diante dessa canção que o Senhor inspirou no Ministério de Música, eu quero pedir que o Espírito Santo transforme esta canção em oração. E que essa oração bendita, e diante das conduções que a irmã vai fazer, que os irmãos vão fazer, eu quero pedir a graça do Espírito Santo, que verdadeiramente faça do meu e do seu coração uma verdadeira lavoura, uma verdadeira horta, aquela lavoura de perder de vista, aquele campo de perder de vista, onde Ele possa semear a sua semente em nós, e que a minha parte eu possa fazer, de regar com atos de misericórdia, com os sacramentos, com a palavra de Deus, com amor, com oração, que eu possa regar com caridade, que eu possa regar com paciência, com alegria, com bênção, para que ela possa dar frutos. Frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Diga assim comigo: está aqui meu coração, Jesus. Está aqui meu coração, Jesus. Eu e o Senhor sabemos muito bem a condição que Ele está. Mas o Senhor pode mudar. Eu dou livre acesso. Eu dou permissão. Que o Senhor possa tomar o terreno do meu coração. Eu te entrego. O Senhor é o dono. Faz o que precisa ser feito. Pelas mãos da Virgem Maria. Faz o que precisa ser feito. Amém. Cantemos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós
és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor.